que foi julgado no Fórum de Nuporanga o homem acusado de matar um jovem em Sales Oliveira. Paulo Sérgio é a vítima e tinha apenas 23 anos. O autor desse crime, o Carlos Gonçalves, de 35 anos, estava tendo um relacionamento com o Paulo. E aí, o Paulo começou a cobrar: olha, você agora está comigo, você vai ter que me assumir para sua família. Chega de ficar no armário, chega de nós dois ficarmos juntos e você fazendo de conta que você tem uma vida ao lado da sua companheira. E aí ele começou a pressionar, e aí o companheiro dele decidiu o quê? Assumir o relacionamento? Não, matar o Paulo, tá? Esse homem, o Carlos, foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado. O Balanço Geral conversou com a mãe do Paulo Sérgio pouco tempo depois do julgamento. Veja. Depois de um dia longo, revivendo tudo o que passou há mais de 2 anos, ao chegar em casa, Dona Sônia não conseguiu segurar as lágrimas. Ai, gente, é uma coisa que não vai esquecer nunca mais. Não dá pra esquecer, não vai dar. Mas é triste. É triste. Muito triste. Pela primeira vez, a mãe de Paulo Sérgio Ferreira, que tinha 23 anos e foi brutalmente assassinado por Carlos Gonçalves, de 35 anos, ficou cara a cara com o assassino. Apesar da dor que carrega pela perda do filho, ela foi capaz de perdoá-lo. Então, é difícil, né? Mas a gente tem que perdoar, né? Porque a gente não pode fazer justiça assim, né? Com as próprias mãos, né? Então tem que perdoar, né? Porque a gente é cristão. O júri popular aconteceu aqui no Fórum de Nuporanga. Além do acusado, foram ouvidas 2 testemunhas de defesa e 2 de acusação. Um dos principais argumentos usados pela promotoria era que Carlos premeditou o crime. Mas ele negou e tentou colocar a vítima como culpada para os jurados. Ele confessou, ele falou como que foi que ele matou o meu irmão, só que o tempo todo ele falava que a culpa era do meu irmão, que o meu irmão pressionou, que o meu irmão obrigou, que o meu irmão queria que ele assumisse um caso, que ele não queria. Ele queria que esse caso dele com o meu irmão fosse totalmente oculto. E que naquele dia ele pedia para o meu irmão sair do carro, meu irmão não saía, e que por ele ter ficado cego, ele desferiu as 9 facadas do meu irmão. E ele culpava meu irmão a todo momento, só que ele não deu chance de defesa pro meu irmão. Meu irmão conseguiu colocar o braço na frente para se defender na 9ª facada, que foi a última facada. O crime aconteceu na madrugada do dia 18 de junho de 2021. O corpo de Paulo foi encontrado em uma construção em Sales Oliveira, cidade onde morava. Na época, Carlos se entregou à polícia e confessou o homicídio. Em depoimento, ele disse que era casado com uma mulher e mantinha um relacionamento sigiloso com Paulo. Eles se conheceram através das redes sociais. O jovem, que era homossexual, estaria pressionando Carlos a assumir o relacionamento, sob ameaça de expor o caso. Naquela noite, os dois se encontraram e começaram a brigar. Paulo foi morto com vários golpes de faca e deixado no local. Eu acho que ele se apegou nele, né? Tipo assim, fez dele, sei lá, um deus. Que ele era tudo para ele. Então, ele falava que gostava muito dele. Então, ele morreu, ele falava que morria, mas não ficava sem ele, não largava dele. Na época, por ter colaborado com a investigação, Carlos não foi preso. Porém, com o passar do tempo, ele mudou de endereço e não informou a justiça. Por ter descumprido uma determinação judicial, 1 ano e meio após o crime, o assassino foi preso em Uberaba, Minas Gerais. Agora, condenado a cumprir 16 anos de prisão em regime fechado. Eu esperava ele pegar uma pena maior, né? Mas esse é o nosso Brasil, né? Logo, logo vai estar solto, né? Porque é réu primário. A gente sabe que ele não vai ficar lá por muito tempo, né? Mas só da gente saber que ele não saiu pela porta da frente, a gente está em paz. Todo mundo que gostava do meu irmão está em paz. E eu tenho certeza que o meu irmão tá em paz também. Eu acho que ele precisava desse julgamento para ele ficar em paz também. Olha, tem esse perdão por parte da família, né? A mãe ter essa grandeza de perdoar o assassino do próprio filho, isso são poucas mães e poucos pais que conseguem fazer isso.
né? Mas, por mais que ele fique aí na cadeia, não vai ficar 16 anos. Nós sabemos que no Brasil, né, essa história do bom comportamento vai reduzindo a pena. Mas, né, para a família, pelo menos, ele não saiu totalmente impune. Mas tem que lembrar que no caso do Carlos, na condenação que ele deu ao Paulo, foi uma que nem tem no nosso Código Penal, que é a de morte. Ele condenou Paulo à morte. Infelizmente, o Paulo não tem como escapar dessa condenação por bom comportamento. O Carlos tem. O Carlos vai ter uma segunda chance. O Paulo não.